Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais essa oportunidade que é tão preciosa que Deus nos concede de estar aqui meditando com os irmãos. Josué capítulo 5, 15 versículos, irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui essa história bíblica na vida desse líder chamado Josué e o povo, irmãos, que estava com ele, os liderados. Irmãos, que benção. Ele vai aqui relatando, contando como foi a trajetória do povo, irmãos. Cada local que eles paravam, algo novo de Deus acontecia, algo diferente acontecia. Não foi igual Moisés, irmãos, que teve a sua experiência com Deus. Josué teve a dele. O que o Senhor nos ministra aqui para falar para você e fala para mim? Você tem que ter a sua com Deus. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência vivida com Deus, para a gente contar as maravilhas. Por isso que o Salmo fala, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Maravilha! Mas a gente conta a vitória, mas a gente sabe que durante, aleluia, a caminhada, vem sim, irmãos, angústia, vem a luta, vem perseguições, vem provas, mas Deus é conosco, irmãos, para nos dar a vitória, aleluia. Aí falamos igual o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aleluia. O Josué capítulo 5, irmãos, versículo 1, diz assim para mim e para você: todos os reis amorreus do leste, do lado oeste do rio Jordão, e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. Irmãos, aleluia, essa característica, povo de Deus hoje, ano de 2023, né? Estamos no mês de janeiro, tem que ter, irmãos. As pessoas têm que temer através da sua conduta, da minha conduta, da conduta da igreja nessa terra, o Deus que nós servimos, irmãos. Muitos não querem servi-lo, mas tem que temê-lo, respeitá-lo. Irmãos, quando nós chegarmos em algum lugar, irmãos, pode estar a maior bagunça, como diz o povo aí, virado no giraia, mas irmãos, eles têm que respeitar, porque o Deus de Israel vai chegar junto com o povo dele. O Deus de Israel vai se manifestar junto com o povo dele. A Bíblia Sagrada fala assim, que os olhos do Senhor passam-se por toda a terra, para se mostrar forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. É uma palavra forte, irmãos, para sua e a minha vida. Mas, irmãos, o povo tem que ter medo, respeito, tremor de Deus através da nossa vida. A igreja, irmãos, não ser motivo de chacota, escândalo. Irmãos, ai daquele por quem vier escândalo, diz a palavra, mas tem que ter respeito. As pessoas têm que olhar e ver Deus na vida da igreja, do corpo, a qual Cristo é o cabeça. Aleluia. O versículo 2 fala assim: o Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Por que Deus dá essa ordem, irmãos? Para alguns que não entendem ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, pensam que é uma loucura, irmãos. A esposa de Moisés, Zípora, quando lá com Moisés, primeiro, irmãos, primeiro o líder tem que viver isso, irmãos, para depois ele pregar. Ele vai fazer isso com seus filhos, ela chama ele de sanguinário. Por um tempo ele não queria fazer, irmãos. A Bíblia diz que Deus que procurava para o matar. Mas quando ele fez, Deus não aplacou a ira dele, irmãos. Nós temos que obedecer à voz de Deus. O líder Josué, irmãos, ia fazer o que Deus estava mandando. Mas começou com Moisés? Não, lá em Gênesis 17. Com quem? Com Abraão, que ali o nome dele já tinha sido mudado. Essa era uma aliança, era feita de Deus, aleluia, para com o seu povo. Irmãos, no prepúcio,
no órgão ali do homem, no prepúcio, é feito isso, irmãos. Irmãos, não tinha anestesia, não tinha dipirona, não tinha anestésico, não tinha pomadinha, era algo que tinha que ser feito, era uma marca, irmãos. Oh, aleluia. Meu Deus. Às vezes, o que acontece na sua e na minha vida, irmãos, Deus faz marcas na nossa vida. Oh, glória, aleluia. E marca, irmãos, às vezes dói. Para você nunca esquecer o que o Senhor, o significado dele na sua vida é algo forte, irmãos. E o povo ia passar por isso, irmãos, aqui. Porque aqueles homens, naquele período de Moisés, todos já eram mortos, irmãos. Era um novo povo. Irmãos, Deus só é com o povo que tem aliança com ele. Trazendo para os nossos dias hoje. Não adianta, irmãos, pessoas só estarem dentro do templo, interessados só em querer receber a bênção. Porque se a gente for ler os evangelhos, a Bíblia fala que Deus manda o sol e a chuva para os bons e para os ruins. Mas quem tem aliança, a marca de Deus, irmãos, ele tem tudo. Não só as coisas aqui concernentes a essa terra, porque buscar o meu reino e minha justiça, todas as coisas são acrescentadas, mas a salvação da sua alma. Só para quem tem marca, quem tem aliança, quem passa, oh glória, quem vive a promessa. Irmãos, a promessa não é só alegria, só bênção, só comer, só desfrutar, é passar a angústia, a prova, a perseguição, a luta, mas passar com o Senhor, cantando o hino da vitória. Meu Deus, versículo aqui de número 3, oh glória, aleluia. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Vamos ver o 4 também. E ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho do deserto. 5. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. Irmãos, olha que tremendo, irmãos. Eles passam o Jordão. Se os irmãos verem na sua Bíblia o mapa, ficaram numa cidade ali chamada Gilgal, em algumas traduções no hebraico, rolar ou círculo de pedras. Ali Deus faz tudo com propósito. Deus fez ali para quê? Para que fizesse aquelas facas das pedras e os homens pudessem ser circuncidados, irmãos. Jesus amado. Irmãos, você vê, nós sabemos, isso é bíblico, está escrito na palavra, irmãos. Quando aquele povo quis fazer a circuncisão, irmãos, porque aquele filho daquele rei tomou uma filha de Jacó e disse que deitou com ela, irmãos, vamos usar esse termo assim, né? Humilhou-a, mas depois quis casar, porque gostou dela, irmãos. Ali ia ser feita uma aliança para que ele servisse ao Deus de Israel. Diz que os filhos de Jacó foram lá, aproveitaram que os homens estavam se recuperando desse ato da circuncisão, porque ficavam dias, irmãos, talvez semanas, com aquela dor, até passar. Irmãos, se era feito chá, se era colocado uma planta, nós vemos, entendemos assim, pela palavra, porque se os irmãos, a gente for prestar atenção, irmãos, ler todos os trechos bíblicos, quando o povo sai do Egito, irmãos, nenhum dos israelitas eram médicos, irmãos, mas Moisés ensinou o povo a medicina, que aprendeu no Egito, está escrito lá em Atos capítulo 7. Então, acredito, irmãos, pela palavra, que isso foi passado de pai para filho. E aqui no período de Josué, líder, irmãos, tinha israelitas que sabiam nessas plantas medicinais, da própria natureza, curar, mas era mais demorado, irmãos, e o povo tinha que passar por isso. Os irmãos veem aqui o versículo número 6, fala assim, ó, e o povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus. O Senhor Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que havia jurado dar aos seus antepassados. Por causa do quê? Desobediência. Irmãos, desobediência, ninguém vai viver a promessa. Tem gente que fala assim, quem tem promessa não morre. Não é assim não, irmãos. Só quem obedece. Quem obedece
o mandamento, obedece a ordenança. Irmãos, come o melhor dessa terra, mas passa momentos difíceis, mas na presença do Senhor vive a promessa, não morre. Mas quem desobedece morre. O povo morreu, irmãos, não viu a promessa. Então, cuidado com esses pregadores, cuidado com esse povo que fala assim, ó, quem tem promessa não morre. Isso não é bíblico, irmãos. Estamos lendo aqui, versículo 7. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. Versículo 8. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. Levava dias, irmãos, talvez até semanas, para os homens de guerra circuncidar. Era só os homens, irmãos. As mulheres não precisavam disso. Até eles serem curados, irmãos, estarem prontos, recuperados para o trabalho, para guerrear. Irmãos, tinha que passar pelo processo. Oh, aleluia! A Bíblia não cita essa palavra processo, irmãos. A Bíblia cita a palavra disciplina, correção. Irmãos, eles tinham que passar por essa ordenança, por esse cumprimento da palavra. Ah, irmãos, tem um ditado antigo, irmãos, e é um pouco popular, vamos dizer assim, que diz que quem recebe as coisas de mão beijada não dá valor. E é verdade, irmãos. Uma pura verdade. Irmãos, quem sofre, quem conquista. O povo aqui, irmãos, sentiu na pele o ato, o cumprimento desse mandamento da circuncisão, irmãos, para depois honrar a Deus, honrar a sua palavra. Muitas vezes, irmão, você como filho e filha de Deus, você precisa passar, viver, experimentar. A Bíblia fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia chega a dizer para nós em Provérbios assim, aquele que adquire a herança antes do tempo não será bem sucedido. Irmãos, tem um tempo, irmãos. Tem um tempo que você tem que passar, tem que aprender, tem que amadurecer, tem que ser marcado por Deus, irmãos. Irmãos, o que marca a vida do cristão são as lutas, são as provas. Paulo fala que trazia marcas de Cristo no seu corpo. Irmãos, no caráter, nas situações vividas. O povo precisou viver isso, irmão. Jesus amado. Versículo 10. Aleluia. Versículo 9. E o Senhor disse a Josué, hoje, irmãos, eu estou lendo esses capítulos aqui, desde o primeiro, está aí no canal, relendo, muitas vezes lendo, mas quando a vez que a gente lê, Deus vai falando com a gente, irmãos. Quantas vezes aqui Deus vindo, falando, dizendo, mostrando, explicando para Josué o que ele deveria fazer, ele ouvindo, ele atendendo, ele obedecendo. Irmãos, você quer ter vitória? Deus, o Espírito Santo me coloca isso para dizer para você que é líder. Você quer ter uma vida dirigida pelo Senhor? Ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Para algumas coisas que Deus vai mandar você fazer, dentro da palavra, dentro da Escritura, parece loucura, mas é fé, é obediência, aleluia. O versículo diz assim, e o Senhor disse a Josué, hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. Este nome continua até hoje. Oh, aleluia. Versículo 10. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Irmãos, algumas passagens na Bíblia que o povo de Israel viveu tinha data, dia, tudo marcado, para ficar no memorial. Irmãos, tem coisa que Deus vai estar fazendo na sua vida, na minha, na nossa, aleluia, que vai ficar marcado o dia, a hora, o minuto, o segundo, para o nome dele ser glorificado na sua vida, aleluia. Deus me coloca isso pelo Espírito Santo para dizer para você, ele está fazendo coisas na sua vida que vai marcar o dia, a hora, o momento, para você contar, para você testemunhar, aleluia, oh glória. Versículo 11, no dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Irmãos, Deus já começa a fazer eles tomar posse da terra, irmãos, comer alimentos da terra, oh glória, aleluia. Versículo 12,
Deus maravilhoso. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná que vinha, que Deus mandava do alto, oh glória, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Irmãos, tinha que entrar, irmãos, tomar posse. Irmãos, tome posse da sua vitória. Viva já o seu milagre hoje. Conte o seu milagre, testemunhe o seu milagre. Profetize o seu milagre. Creia. Irmãos, use a boca sua para abençoar, irmãos, para trazer existência o seu milagre. Deus já falou para o povo que ó, chega de maná, vocês vão comer da terra porque vocês já estão nela, você já está na terra, no lugar da bênção. Desfrute o seu milagre em nome de Jesus, aleluia. Versículo 13, Josué estava perto da cidade de Jericó, de repente viu um homem, olha irmãos que maravilhoso, com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, você é do exército ou é inimigo? Oh, aleluia. Versículo 14, não sou nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele, estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou e disse, estou às tuas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? Irmão, Josué viu que era o próprio Cristo ali pré-encarnado ali, irmãos, falando com ele. Viu que era o Senhor, irmãos. Oh, maravilha, irmãos. Você está, irmãos, ó, sensível à visão, à voz do Espírito Santo. Hoje, irmãos, Deus fala comigo, com você, na sua palavra. Esteja atento, irmãos, glória. Versículo 15, vamos encerrar o capítulo 5 hoje. O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Oh, irmãos, aonde Deus está com você, irmãos, tem que existir na sua vida, na minha vida, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O homem, a mulher, o povo, a igreja de Deus que vai subir no arrebatamento tem que ser uma igreja santa, separada, consagrada, santificada, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Capítulo 5 de Josué hoje encerrado para a glória de Deus. Irmãos, não deixe de deixar o joinha, irmãos, quando você vê esse vídeo, para a glória de Deus. Irmãos, compartilhe esse link com seus contatos para que a gente possa pregar, evangelizar, que essa palavra seja de cura para a sua vida, para pessoas. Irmãos, quem é de Deus, irmãos, está escrito lá nos evangelhos, ó, o que de graça recebeste, graça dai. Essa palavra vem de Deus para a sua vida, te abençoa, abençoa a minha vida. Compartilhe, irmãos. Envie para os seus contatos, para que o nome do Senhor Deus, irmão, seja glorificado através dessa atitude sua de fé e minha, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.